Bem-vindos a mais uma análise aqui da Fórmula 1. Hoje o foco é uma tensão que parece estar voltando, né? Entre Lando Norris e Max Verstappen. Pois é, mesmo com o Piastri liderando o campeonato este ano, parece que aquela faísca do ano passado reacendeu, principalmente depois de Miami, né? Exato. E tudo começou, ou pelo menos esquentou, com umas declarações bem diretas do Norris, criticando o Verstappen. Ele não mediu palavras, né? Falou do estilo de pilotagem, das decisões do Max na pista nesta temporada. Então, a nossa ideia aqui é justamente descompactar isso. O que exatamente o Norris falou? E o que isso diz sobre a briga lá na frente, na F1. Vamos investigar isso um pouco. Vamos lá. Bom, a primeira crítica forte do Norris é sobre como é difícil e arriscado tentar passar o Verstappen. Ele disse algo como: com o Verstappen, ou você bate, ou você não faz a ultrapassagem. Bem taxativo. Nossa, é uma declaração forte, hein? Muito forte. Ele está dizendo que, mesmo se você está com o carro perfeito, colado, a manobra limpa, é quase impossível. Que a disputa fica perigosa demais. O que é fascinante aí, eu acho, não é só a intensidade que a gente espera na F1, claro, mas é como o Norris coloca a coisa, né? Como assim? Ele basicamente pinta o Verstappen como alguém que força o limite do aceitável na defesa de posição. Quase como se dissesse, para passar ele, você tem que arriscar um toque. Ou aceitar que não vai passar. Exato. Isso mostra muito a percepção de um rival direto, né? Que sente na pele essa pressão. É uma linha tênue entre ser agressivo e ser, perigoso, talvez. Mas aí eu pergunto, essa reputação de ser quase intransponível, de levar tudo pro limite, isso não vira uma vantagem pro Verstappen? Tipo, uma arma psicológica? Ah, sem dúvida. Com certeza vira. O adversário já pensa 2, 3 vezes antes de tentar, né? Fica aquela hesitação. Exatamente. Intimidar o rival, fazer ele hesitar. Isso pode valer tanto quanto ter um carro um pouquinho mais rápido, sabe? A questão que o Norris levanta, pelo que entendi, é se essa tática ultrapassa o limite do jogo duro, mas justo, e entra num território mais arriscado demais para todo mundo. Entendi. É a percepção do risco vista por quem tá ali disputando roda a roda. Faz sentido. É isso. Onde termina a esportividade e começa o perigo? É a pergunta implícita ali. E aí, a coisa esquenta ainda mais com a segunda crítica do Norris. Ah, sim. Essa é interessante também. Ele meio que sugere que o Verstappen não tá correndo de forma muito inteligente nesta temporada. Principalmente quando ele não tem o carro dominante. Como assim inteligente? No sentido tático? Pelo que eu entendi, sim. Norris argumenta que o Verstappen às vezes briga demais por posições que, talvez, taticamente, não valessem tanto a pena naquele momento da corrida. Entendi. Tipo, gastar pneu ou arriscar demais para um P5 quando poderia garantir um P4 mais seguro pensando no campeonato, por exemplo. Exato. Ele usou a expressão que o Verstappen acaba destruindo a sua própria corrida com isso. Que uma abordagem menos, radical, mais calculista, poderia render mais pontos no final. Olha, se a gente conectar isso com o que a gente sabe do Verstappen... Que ele odeia perder. Exatamente, que ele não gosta de perder nem no par o ímpar, né? Essa mentalidade super competitiva é a marca registrada dele. Sim, e foi o que levou ele ao topo, né? Ninguém questiona isso. Claro, mas aí vem a análise do Norris. Será que essa mesma característica, em certas situações, não leva a decisões não tão estratégicas? É uma boa pergunta. É falta de leitura de corrida? Ou é só confiança extrema na própria habilidade de defender qualquer posição, não importa como? Pois é uma aposta na própria capacidade, talvez. Ou uma dificuldade em adaptar o estilo quando o carro não é mais tão superior assim. Isso levanta uma questão importante sobre adaptabilidade tática, né? Pensando nesse histórico vencedor dele, essa agressividade, essa abordagem que o Norris chama de radical, não foi justamente o que fez ele ser quem é? Onde que vira o jogo? É aí que mora a complexidade, né? Essa agressividade e essa autoconfiança são, sim, a base de muitas vitórias dele, não há dúvida. Mas as circunstâncias mudam, entende? Com um grid mais próximo, sem aquela vantagem clara do carro, a conta do risco versus recompensa em cada briga na pista muda também. o que antes era força bruta, agora pode ser um risco desnecessário. Exatamente. Pode comprometer um resultado maior. A crítica do Norris nesse ponto questiona justamente essa capacidade de ajustar o instinto natural à nova realidade estratégica de cada corrida, de cada campeonato. Entendi. Adaptabilidade é a palavra-chave aqui, então. Parece que sim. Crucial no nível que eles competem. Então, pra gente amarrar isso tudo, o que temos é o Lando Norris, um rival direto, apontando basicamente duas coisas, né? Primeiro,
A defesa de pista do Verstappen é arriscada demais, quase perigosa. E segundo, a estratégia de corrida dele às vezes pode ser autodestrutiva, quando uma visão mais tática seria melhor. Exato, resumiu bem. E essas críticas se encaixam perfeitamente naquela guerra psicológica e tática que a gente sempre vê na Fórmula 1, né? Entre os pilotos de ponta. Sim, as percepções mudam muito dependendo de quem tá falando, né? Claro, o que para um é defesa dura, para o outro é perigoso. O que para um é falta de estratégia, para o piloto em questão pode ser só confiança total na própria habilidade. É sempre assim. Verdade. E fica uma reflexão final, talvez, considerando essa natureza ultra competitiva do Verstappen, que é tão intrínseca a ele. Sim. Até que ponto isso dita as escolhas dele na pista, talvez até sem ele perceber totalmente, e como essa característica pode ser ao mesmo tempo a maior força dele em algumas situações e quem sabe a maior vulnerabilidade em outras. Depende muito do contexto, né, da corrida, do carro, do campeonato. É um equilíbrio muito delicado mesmo. Fica aí pra gente pensar.